Olha, chegou a hora de mais uma reportagem da nossa série sobre educação. Hoje nós chegamos na fase da pré-adolescência, época de grandes mudanças, tanto físicas quanto emocionais. Mas e aí, como os pais devem lidar com esse período em que os filhos estão passando do lado criança para o lado adulto? Várias dúvidas vão ser esclarecidas a partir de agora. Olha só. Educar não é tarefa fácil. Por mais informação que se tenha, a dúvida sobre como proceder perante o comportamento do filho é frequente. E na fase da pré-adolescência, os questionamentos ficam ainda mais evidentes. É o que acontece com Rovena Cujati, mãe de Júlia, que tem 12 anos. A dúvida mais comum sempre é a de que você não está sendo apto o suficiente para ser aquela conselheira que no nível que ela precisa, né? No dia a dia. Tem medo de não dar o conselho certo? Com certeza. É uma coisa que diariamente é como um Kinder Ovo, né? Todo dia é uma surpresinha. Para a psicóloga e psicopedagoga Fernanda Spengler, esses medos da dona Rovena são comuns entre a maioria dos pais. Nessa fase, já é possível conversar mais de igual para igual, até o próprio vocabulário. As crianças já têm isso mais aperfeiçoado e já compreendem melhor a linguagem de forma geral, né? Então, a forma de conversar é sempre usando a forma mais tranquila, o vocabulário sempre mais claro. E com relação a quais conselhos você vai dar, é justamente o que está em vigor dos valores da família. Nessa fase da pré-adolescência, é comum a mudança de comportamento, o que acontece com Júlia. Fiquei mais tímida, fiquei mais fechadinha no meu cantinho, sem que ninguém me dá erro, assim, ninguém fala assim, você tá com o cabelo ceboso, você tá com o cabelo ruim, você tá com o cabelo seco. Você prefere ficar no seu cantinho para ninguém te julgar? É, isso mesmo. É isso que você sente dela? Você sente mais do que com relação a mudanças de comportamento da Júlia nessa fase, Rovena? É bem diferenciado, né? Um dia é um jeito, outro dia é outro jeito. Então, eu creio que assim, nessa fase, nem ela mesma se conhece direito. A mudança de comportamento é o primeiro sinal da entrada na adolescência. A adolescência é um período da vida que envolve várias mudanças físicas, hormonais e também comportamentais. Uns expressam de maneira mais introvertida, gostam mais do seu cantinho, do seu espaço, e outros de maneira mais expansiva, com rebeldia, com desafios, mas é muito comum essa mudança de comportamento. A fase do isolamento, ela acontece e o papel da figura da mãe ou do pai, enfim, a família, é fundamental para dar esse apoio para a criança, para o adolescente, para ele conseguir lidar melhor com isso, que é justamente o que a mãe colocou pra gente, de ir no quarto dela, dar esse colo que ela precisa, ouvir o que ela tem a dizer e contribuir da sua forma. E na fase da rebeldia, de querer expor muito a sua opinião, de querer intervir naquilo que a família está fazendo, conforme a Rovena falou, nas finanças da casa, e aí? Os adolescentes, eles têm uma característica bem particular de querer se diferenciar dos pais em alguns momentos. Então, é uma prova de que estão deixando de ser crianças. De certa forma, a gente pode até falar que é positivo, porque a personalidade do adolescente que está se formando, ele está conseguindo se expor de alguma maneira, né? Mas isso não pode ser constante. Você conhece o famoso linguajar BV? Para os adolescentes, isso quer dizer boca virgem. E segundo Júlia, na turma dela, a maioria das meninas já não são mais BV. A maioria já beijou na boca com quantos anos? 9, 10, 11. Para você, como é que você lida com isso? Com relação a namorado, já pensa nisso? Não. Ainda não? Não. Nem pensa em menino? Ainda gosta mais de ficar em casa com a mãe? É melhor assim? Prefiro também sair no parque, assim, caminhar, andar de bicicleta. Ela vê matérias na televisão, ela vê fotografias no Facebook e faz, às vezes, perguntas que me deixam cabulada, vermelhinha, né?
Assim, como é que eu vou explicar isso, né? Que isso não é bem assim, que cada um pode ter os seus valores e que você não é porque a outra pessoa fez ou está fazendo que você precisa fazer a mesma coisa, mas sim que você pode ter os teus valores mesmo não fazendo ou optando por uma coisa diferente. A psicóloga Fernanda deixa claro que a fase da pré-adolescência é onde os pais devem conversar a respeito das descobertas da sexualidade com os filhos. As meninas, em geral, amadurecem um pouquinho mais cedo do que os meninos. Mas isso não é regra. E a gente pode dizer que cada um tem o seu tempo e o seu momento. Mas é importante, sim, conversar sobre o assunto, porque eles vão assistir na TV, eles vão ter contato com isso no computador. Os amiguinhos que já estão no momento vão falar, vão fazer brincadeiras sobre o assunto. Então, é importante em casa ter esse momento de abertura para poder conversar, para poder perguntar e também responder. Como a mãe deve lidar? De que forma ela deve conversar com a filha a respeito? Bom, num primeiro momento, ela pode contar para a filha as suas situações, como que foi com ela, os passos que vai dando, que não é também de um dia para o outro. São etapas que a gente vai vivendo, vai passando por momentos e vai despertando aos pouquinhos essa curiosidade. Júlia adora ficar plugada, principalmente nas redes sociais. Mas a mãe Rovena controla esse lado tecnológico da filha também. Eu sei certo o que ela posta e também se tem alguma coisa que eu vejo que ela postou que eu não concordo, ela... Puxa a orelha. Ela puxa a orelha, Julia? Não é que ela puxa a orelha, ela dá uma branquinha assim, olha o que tu postou. Conforme o andamento, o desenvolvimento na escola, eu também vou restringindo o tempo. Existe um tempo para a escola, um tempo para fazer a tarefa e, por exemplo, existe também o tempo da disciplina. Essa semana, por exemplo, ela está em disciplina. Ela não apresentou um trabalho em equipe que ela deveria ter apresentado. Também a nota de uma das matérias não saiu tão boa quanto eu esperava, que ela sempre foi um pouquinho CDF, né? E daí eu disse assim, olha, então vamos dar uma maneirada nas redes sociais, na internet, e você se dedica mais tempo no estudo e vai ter tempo para apresentar o trabalho no tempo certo. O que a mãe colocou pra gente é o mais indicado a se fazer, porque você proibir que a criança tenha, não tem muitas respostas significativas, porque ele vai conseguir outros meios. Então, participar na criação da conta, seja no Facebook, seja em outras redes sociais, acompanhar, supervisionar e colocar regras, seja de horários como de acessos. Você acessa quando eu estou junto ou você acessa quando está o pai, dividir as tarefas também, mas está sempre por dentro do que está acontecendo. E se é aquele pai que não entende nada de Facebook, que não entende nada de redes sociais? Como faz? Justamente isso acontece muito, né? Porque eles estão muito na nossa frente, na área de tecnologia entendem muito, e os pais que já não lidam muito com isso, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, acabam não tendo tanta prática assim. Então, é mais um momento para você conseguir aproximar e estreitar laços com seu filho. Peça ajuda para ele vai te ensinar, vocês vão construir uma relação de amizade e junto com isso você vai estar por perto. A fase da pré-adolescência é aquela do eu quero. Se o amigo tem algo, normalmente se quer igual. Júlia, por exemplo, há um mês pede insistentemente um celular de última geração para a mãe. A frase principal é: querer nem sempre é poder, né? Não é sempre que as condições condizem com o fato de querer. Isso elas já desde pequenas eu tenho ensinado a elas que o fato de às vezes a gente ter alguma condição financeira não significa que daí a gente tem que comprar sempre o melhor, o principal, aquele desejo. Nem sempre é para aquele momento, para aquela hora. Se ela já tem alguma coisa boa, se já tem alguma coisa que já a satisfaça, então nem sempre querer ter o melhor, às vezes é só para
mostrar para um coleguinha que já tem o melhor, ou para modismos, coisas da hora mesmo, né, como eles falam. E, na verdade, quando depois tem aquele produto, no caso o celular, aí pronto, já vai querer outra coisa novamente. Muito bem, dona Rovena. A psicopedagoga Fernanda orienta que a forma como a mãe de Júlia age é a correta. Ao mesmo tempo que eles tentam se diferenciar dos pais para mostrar que cresceram, eles buscam uma identificação no grupo social, principalmente da mesma idade. Então, isso é como a mãe falou, né? O colega tem, o amigo tem, é o que está em alta, está aparecendo na mídia, então eles querem se incluir. A parte social é fundamental na adolescência e eles querem estar participando disso. E aí vem os pedidos, né? Vários presentes, às vezes presentes caros, às vezes presentes de difícil acesso, mas eles querem. A melhor forma de lidar com isso é fazer com que eles participem dos passos que tem que se dar na compra daquele objeto. Então, por exemplo, o adolescente já pode participar das finanças da casa, do que está acontecendo, os gastos que se tem no mês, se sobrou, quanto que sobrou. Vamos somando, juntando aos pouquinhos, quem sabe um dia ele consegue. A participação e a presença dos pais na educação dos filhos, em qualquer faixa etária, sempre é de suma importância. Se a família não está estruturada e não consegue estar presente nesses momentos, vai perder a chance de transmitir os valores para aquela criança que está crescendo, se tornando um adolescente e vai levar isso para a vida adulta.